tropas norte-coreanas dentro da Rússia. Qual é o propósito delas? Qual é o papel delas? O que elas ganham com isso, né? Que implicações pode ter essa entrada da Coreia do Norte de uma forma mais ativa na guerra da Ucrânia? Tá? Se vocês querem acompanhar essas informações e outras, não esqueçam de se inscrever, de deixar o like de vocês, de compartilhar para fazer esse canal crescer, tudo bem? Então, como vocês já devem saber, como eu já comentei aí há uns vídeos atrás, a Coreia do Norte e a Rússia fizeram um acordo sem precedentes, né, um acordo militar, onde eles prevêem a defesa mútua, que é algo bem parecido com a OTAN. Então, a principal característica da OTAN, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos com os países ocidentais, é essa possibilidade de defesa mútua em caso de um dos membros ser atacado. E esse mesmo dispositivo foi feito ali entre a Rússia e a Coreia do Norte. Tá? Então, como vocês já devem ter visto também em alguns noticiários internacionais, antes mesmo desse acordo ser firmado, a Rússia e a Coreia do Norte já estavam tendo alguma aproximação e algumas trocas de favores, né? Justamente por causa das sanções ocidentais, porque como o Ocidente começou a limitar o comércio da Rússia com o resto do mundo, né, com os países aliados dos Estados Unidos, especialmente para aquisição de armas, a Rússia se viu obrigada a se aproximar de alguns países que antes eram vistos com ressalva, né, como é o caso do Irã, como é o caso da Coreia do Norte. Aí começam a negociar ali armas, né? Então muito armamento norte-coreano e iraniano já foi identificado nos campos de batalha, né? Especialmente drones iranianos, por exemplo, né? Então essa aproximação maior com a Coreia do Norte é benéfico para os dois países, tanto para a Rússia quanto para a Coreia do Norte, né? Nesse contexto, porque a Coreia do Norte também é um país extremamente sancionado, antes mesmo da guerra, né? E a Rússia ela tem capacidade de suprir aquilo que a Coreia do Norte não é capaz, aquilo que ela mais tem falta. Por exemplo, a Rússia pode oferecer transferência de tecnologias, né, principalmente nuclear, já que ela tem o desenvolvimento de armas avançadas, enquanto a Coreia do Norte está recém desenvolvendo o seu arsenal. Também pode oferecer aí fontes de energia barata, né, como gás, petróleo, né, que a Rússia ela tem de forma abundante, alimentos, né, commodities em geral, enquanto a Coreia do Norte, em contrapartida, pode oferecer aí boa parte do seu arsenal acumulado desde a Guerra Fria e também suas tropas. Ela tem aí milhões de soldados, né, um exército bem robusto que pode ser utilizado aí em favor da Rússia. Então, além desses benefícios, né, o que mais a Coreia do Norte ganharia com as tropas, né, cedendo tropas para a Rússia? Não só essa transferência de tecnologia, essa ajuda econômica, mas também boa parte do treinamento, porque as tropas norte-coreanas a gente sabe que elas não têm experiência em combate, né? Os últimos combates aconteceram lá nos anos 50, né? Lá no meio da Guerra Fria, e desde então que o conflito ele foi congelado, tá? Já várias gerações já renovaram aí as fileiras do exército, então tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte eles não têm uma grande experiência em guerras reais, como a Rússia já tem. A Rússia já tem presença na Síria, por exemplo, né, ali no Cáucaso, em outros conflitos, na própria Ucrânia agora. Então, toda essa expertise militar a Rússia pode estar ajudando a transferir para os soldados norte-coreanos no campo de batalha, né, capacitando eles. Então, é um ganho que a Coreia do Norte tem. Tá? E, inclusive, essa presença da Coreia do Norte ela foi confirmada pelos Estados Unidos, pela Coreia do Sul e pela Ucrânia, embora a Rússia e a própria Coreia do Norte não tenham admitido isso publicamente. Tá? Então, é bem provável, né, que essa presença norte-coreana se dê principalmente na região de Kursk, que é uma região russa que está sendo atacada ali e ocupada por exércitos ucranianos. Porque como vocês já devem ter acompanhado notícias anteriores, né, a Rússia, quando ela fez aquele acordo militar com a Coreia do Norte, ela já tinha sido atacada em Kursk, né? Foi uma tentativa da Ucrânia de capturar ali algum território russo para usar como moeda de troca, como possível forma de negociação. Só que claro que o Putin ele descartou qualquer tipo de negociação nesse sentido. E aí é claro que as tropas norte-coreanas podem servir de reforço para expulsar as tropas ucranianas de Kursk, né? Enquanto ele não precisaria aí retirar as tropas russas lá da frente de batalha com a Ucrânia. Então, seria um reforço a mais internamente ali. Mas é claro que as tropas, nada impede dele utilizar as tropas norte-coreanas também nas linhas de frente, tá? Porque a gente não tem detalhes do que eles vão fazer, né? A gente só sabe aquilo que a inteligência ocidental vai captando e revelando aí para a imprensa, né? Para a imprensa global, que até inclusive eles não vão revelar tudo que eles sabem, né, por questões óbvias. Então,
é esse cenário que a gente tem aí de uma entrada formal da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia, principalmente a partir do momento em que ela pisar ali o solo ucraniano, não apenas as zonas ocupadas atualmente pela Rússia, mas também novos territórios que a Rússia venha a conquistar aí. Tá? E quais as implicações disso? Em primeiro lugar, a Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Sul ela convocou o embaixador da Rússia quanto toda essa movimentação, tá? Porque ela vê isso como uma ameaça, pois todo esse reforço que a Coreia do Norte vai ter em tecnologia, em insumos econômicos, né? Em ajuda econômica, em expertise militar, tudo isso coloca em risco a Coreia do Sul. Tá? Inclusive até a possibilidade de ajuda mútua aí da Rússia em caso de uma agressão ao norte, né? Então isso aí coloca a Coreia do Sul numa posição extremamente desvantajosa. E é claro que a Coreia do Sul ela vai responder ajudando mais a Ucrânia, né? Com armamentos, com munições, com recursos financeiros, né? E é bem provável também que o Ocidente ele vá tomar algum passo mais rigoroso nesse sentido para reequilibrar as forças ali no Pacífico. Porque como vocês podem ver no mapa, né, então é bem provável que, por exemplo, os Estados Unidos aumentem ainda mais a presença militar no Pacífico, ou de repente deem aí uma luz verde para que países como o Japão e a Coreia do Sul desenvolvam seu próprio arsenal nuclear, enfim, alguma coisa nesse sentido pode ser que aconteça, tá, para reequilibrar as forças ali na Ásia, aumentando a escalada e a corrida armamentista, né, na parte asiática, que já é bastante problemática, porque esses países eles também têm tem conflitos ali com a China, né, a reivindicação da China no mar ali do sul, e também sobre Taiwan, né, que é um país que não é reconhecido, não é reconhecida a sua independência, tá, mas que tem uma ajuda direta dos Estados Unidos, que os Estados Unidos eles de fato disseram, nós não vamos aceitar nenhum tipo de ataque a Taiwan, tá? Então é uma região que já é tensa, vai ficar ainda mais tensa com essa aliança entre o Putin e o Kim Jong-un. Tá? Outra coisa também é na Ucrânia, que alguns países da OTAN eles podem de repente se sentir no direito de enviar tropas, tá? Principalmente os que são mais próximos ali, vizinhos, como é o caso da Polônia, talvez da Alemanha, né? Mas isso aí é uma questão muito controversa, tá? É muito, vamos dizer assim, improvável que isso venha a acontecer pelo seguinte, porque se um país, mesmo que seja ali da Europa mesmo, a própria Alemanha ou a Polônia, eles entrem no campo de batalha, eles ataquem alvos russos e soldados russos ali dentro da Ucrânia e comecem a atacar dentro do território da Rússia, isso aí vai ser interpretado como um ataque direto de um país da OTAN à Rússia. A Rússia, obviamente, vai ter o direito de responder nesse país, no caso da Polônia ali, ou da Alemanha, e a gente sabe o resultado disso, vai ser uma guerra mundial, porque aí todos os outros países da OTAN vão ser obrigados a entrar na guerra, tá? E aí vai ser uma perda que talvez não valha a pena, porque, por exemplo, assim, o peso geopolítico que tem países como Taiwan, por exemplo, é muito maior. Taiwan é extremamente estratégico para os Estados Unidos, então faz sentido os Estados Unidos saírem em defesa, porque é um custo-benefício que vale a pena, né? Pensando nesse sentido. O Taiwan ele produz os chips, os semicondutores que são utilizados na fabricação de vários eletrônicos, inclusive de armamentos militares, né? Então isso aí, para os Estados Unidos, é claro que vale a pena defender Taiwan e correr esse risco aí de perder soldados, né, de todo o gasto militar. Já com a Ucrânia talvez não compense tanto assim esse custo, né, tá? Porque assim, o custo-benefício de se intervir militarmente na Ucrânia talvez não seja tão bom quanto em Taiwan, porque, por exemplo, assim, o Zelensky ele já indica que ele vai, principalmente naquele plano de paz dele, né, proposta de paz, que ele cede ali o território, né, para concessão de exploração dos minérios. A gente sabe que a Ucrânia ela tem uma fonte de minérios muito boa ali, né, uma reserva muito boa a ser explorada, né, de carvão, de urânio, né, tem usinas nucleares ali, então muitos recursos poderiam ser explorados ali, mas talvez todo esse custo, né, todo esse benefício não compense aí o custo de enviar tropas e de correr o risco de uma guerra mundial, né, ou até de uma guerra nuclear. Então é muito diferente, tá, o contexto da Ucrânia com o contexto de Taiwan.
Então, é bem provável que aconteça aí dos países da OTAN, seja os Estados Unidos, seja a aliança em conjunto, né, de enviarem tropas, né, ou armas mesmo ali para atingir dentro da Rússia, tá, ou de entrar de uma maneira mais enérgica com uma resposta à presença norte-coreana, tá? Não é bem improvável que isso aconteça, mas é claro, tudo é possível, né? Isso aí é uma especulação, é que analisando como é que se diz, os cenários, né? É bem improvável, mas não é impossível de que isso aconteça, né? Tá? Então, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que, de fato, a OTAN ela vai reagir a essa presença norte-coreana como? Apenas reforçando ali o Pacífico e os aliados como o Japão, Coreia do Sul e Filipinas, né? Ou será que eles vão enviar tropas também para a Ucrânia? Deixem aí nos comentários e digam a opinião de vocês, beleza? Se vocês ainda não se inscreveram, então se inscrevam, deixem o like de vocês, tá? Que eu vou continuar aqui compartilhando conteúdo. Então é isso, galera. Até a próxima. Fico com vocês por aqui. Valeu!